Vamos continuar o nosso papo aqui no Sem Tabus sobre sexualidade, sobre sexo. E a pergunta que fizemos antes de ir para o intervalo e quase que respondemos, mas é necessário mais tempo para compreendermos algumas questões. É errado a mulher se tocar até ter orgasmo durante a relação sexual com o seu marido? Isso seria ou não seria masturbação? Bom, masturbação eu entendo como um sexo solitário. Então, a pessoa ela vai utilizar desse toque para chegar até o orgasmo. Quais são os prejuízos da masturbação? Primeiro, que é você que vai saber exatamente onde tocou e onde teve o resultado que você esperava. Isso é um ponto que a gente precisa sempre bater nessa tecla de que esse seu cônjuge, ele precisa saber te tocar. Então, muitas mulheres, como eu disse no bloco passado, tem um estudo que diz aí, 60% das mulheres têm mais facilidade para alcançar o orgasmo quando estão sozinhas. Elas chegam nesse orgasmo em 5 minutos. E aí eu penso assim, essa pessoa chega ao orgasmo em 5 minutos sozinha. Ok. Ela consegue explicar para o cônjuge onde que ela gosta de ser tocada? De que forma que ela gosta de ser tocada? A gente tem um problema aí, um problema de comunicação. Então, ela continua no relacionamento conjugal sem conseguir se mostrar, sem conseguir deixar claro para o cônjuge o que ela gosta, o que ela não gosta, onde pode ser tocado, onde não pode. E continua com um problema básico que é de comunicação. E aí a gente pensa assim, a masturbação, então, ela pode ser um fator de afastamento do casal? Pode, porque sinceramente, a forma como você se toca, muito dificilmente vai ser a forma como o outro te toca. A forma como você, inclusive, responde a esse toque, e as mulheres que se masturbam, elas costumam falar isso. Eu me sinto livre, eu fico à vontade, eu me movimento. E por que não se movimenta quando está com o marido? Então, existe uma dificuldade no relacionamento? Existe. Ou ela existe previamente pelo fato de ela estar acostumada a se tocar, ela está acostumada a fazer esse movimento sozinha, ou porque esse relacionamento previamente não é bom? Mas alguma coisa há. E é um caminho curto, né, Darleide? É um caminho mais fácil. Dá mais trabalho se relacionar com o outro. Dá mais trabalho explicar para o outro o que você gosta, o que você não gosta. Então, às vezes, a gente opta por atalhos. Ela assim, não, sabe, Gilma, esse homem não está me entendendo, então eu vou me resolver aqui sozinha. Agora, a gente precisa ficar atenta na fala da internauta, que ela diz assim, eu fico me tocando, então me masturbo, e o meu marido fica ali só olhando, só admirando. Né? E aí a gente tem um problema aí, porque ele precisa participar no relacionamento sexual. Ele precisa estar ali também tocando e sendo tocado. Relacionamento sexual é troca. Então, se eu não troco, eu continuo egoísta sozinho. Né? Então, eu preciso pensar nessa troca. E aí, minha dica seria, exatamente para essa pessoa, começar a conversar mais abertamente, dizer para esse marido onde é que ela gosta de ser tocada, né? Explicar exatamente o que ele pode fazer para gerar o mesmo resultado. E muitas vezes a gente vê casos como esse de pessoas que estão acostumadas com a pornografia. Então, assim, são maridos que já assistem a pornografia e depois gostam só de admirar ali a mulher, né? Se tocando, chegando ao orgasmo, sozinha. Então, é importante ter um cuidadozinho para saber de onde que está surgindo esse comportamento. Agora há pouco nós falávamos que a palavra de Deus é um apoio seguro para nós aprendermos, compreendermos, chegarmos a um conhecimento seguro a respeito de muita coisa na vida, inclusive da sexualidade. Só cuidando de que há muitos que usam a Bíblia de forma distorcida. Né? Só queria lembrar esse aspecto, que há quem use a Bíblia de forma distorcida. E pode ser que alguém, inclusive, possa encontrar na Bíblia, com a sua maneira equivocada, até texto ou algum tipo de referência, que, claro, eu não saberia dizer se existe, mas estou trazendo essa questão de que
Há muita gente que, procurando na Bíblia, vai encontrar uma maneira de justificar a sua conduta. Você sabe que existe isso, tanto é que existem tantas religiões no mundo, tantas interpretações no mundo. Então, não sei se você lembra que eu disse para sermos cuidadosos, para termos humildade, para irmos investigar diria assim, uma certa pureza. Porque, e com isso, concluímos que quando Deus cria o sexo, há sempre a necessidade de compreender esse sexo como fator de união e unidade entre dois. Sempre entre dois. Sempre entre dois. União e unidade. Então, quando citamos o casal Salomão e Sulamita, eles estão ali numa grande descoberta de um pelo outro e etc. Mas você vê os dois juntos. Tem crises, voltam, se relacionam, fazem sexo, enfim, mas eles estão juntos. Não seria a masturbação algo que, em vez de unir, separe? Não seria a masturbação alguma coisa que satisfaz a mim solitariamente? E isso tem um significado, obviamente, de repercussão negativa para a unidade desse casal? Não seria o sexo aquilo que a gente chama, inclusive, numa das lições aqui do curso sobre família que nós oferecemos, diz assim, do sexo ser uma colinha entre o casal? Então, é bom considerar isso. Resolver o desejo sexual, uma coisa. A outra coisa estou perdendo a oportunidade de ter essa ligação íntima, de descoberta, de um relacionamento seguro, maduro, de prazer, de muito prazer, mas em dois, fazendo um, qualquer um faz. Mas como diz toda mãe com seus filhos, né? Você não é todo mundo. E é verdade, né? Nós não é todo mundo. Quer acrescentar sobre ou passamos para a próxima? Pode passar. Então vamos lá. É normal que uma mulher... Tem sempre a questão do normal não ser normal, né? Por que será? É normal que uma mulher sinta desejo sexual todos os dias? E sabe que uma outra também mandou algo semelhante. Ela diz que gosta mais de sexo que o marido. Às vezes sente-se até mal por isso. Parece que ela não é normal. O normal é bem interessante. Não é? Quando a gente pensa em normal, a gente precisa entender que a gente está falando do que é mais frequente, o que acontece com a maioria, né? E quando a gente pensa nessa frequência, nessa maioria, eu tenho que levar em consideração o aspecto biopsicossocial do sexo. Então, biologicamente, o que é normal? É quando você tem uma boa resposta fisiológica. Socialmente, o que é normal? O que a maioria das pessoas estão fazendo. Então, a maioria está fazendo... Ou pelo menos o que elas dizem que faz, né? Exatamente. E quando eu falo do psicológico, o que é o normal, ele tem uma conotação de que se faz bem para mim. Se eu me sinto bem com o que está acontecendo. Então, quando a gente analisa, né, a pergunta da internauta, ela diz assim, olha, é normal que eu tenha, né, desejo sexual todos os dias? Então, ter desejo sexual todos os dias pode ser um aspecto normal? Pode. Se ela se permite isso. Agora, imagina na conjugalidade, né, que é o caso da outra. Assim, olha, eu tenho mais desejo do que o meu marido. Então, para mim está tudo bem. Mas quando eu vou para esse aspecto da troca com o meu cônjuge, está dando um arranhãozinho, porque eu quero mais que ele. Então, a gente sempre precisa analisar esse aspecto da conjugalidade. Tá tudo bem entre os dois? Uma quer bastante sexo. O cônjuge está respondendo bem, então tudo certo. Eles estão conseguindo conversar, eles estão conseguindo se entender. Uma quer pouco sexo e o marido também quer pouco sexo. Estão bem resolvidos? Também. Quem sou eu para dizer que eles estão vivenciando uma anormalidade por querer pouco sexo? E aí a gente tem algumas incompatibilidades, que é exatamente quando um quer muito e o outro quer menos. E aí a gente precisa encontrar, então, um ajuste para que seja interessante para os dois, né? Mas o desejo sexual, ele é único, então eu volto a falar. Se é pessoal, se você sente bastante, ou se você sente um pouco menos, sempre o que você tem que levar em consideração é a sua comparação pessoal. Se isso não está te causando nenhum prejuízo conjugal, a gente não pode dizer que existe ali uma anormalidade.
Tem o fator de ser a mulher quem deseja no comum, no senso comum, menos, né? Homem gosta mais, mulher gosta menos. Aí quando uma descreve que gosta mais que o marido, então ela se vê fora do padrão. E aí a gente percebe que ela se culpa, né? É. E aí vem aquela coisa assim, ai, mas eu, só eu acho que só sou eu. As outras mulheres do mundo não são assim. E na verdade, nós temos muitas mulheres que gostam de sexo. Né? E as que têm muita dificuldade de falar, às vezes é exatamente por essa educação repressora de novo. Que ela foi educada que a mulher direita não pode gostar de sexo. Assim como também não se admite que um homem goste menos ou queira menos ou tenha uma frequência sexual num ritmo menor, e isso causa assim um espanto. Mas como? Todo homem tem que ter essa mesma frequência, é normal. Pobre dos homens. Por exemplo, mulheres latinas casadas com homens, sei lá, norte-americanos, homens europeus, é possível que haja uma disparidade, um desconforme ali, já que os latinos é que são mais propensos a sexo. Pode ser que a educação de um europeu tenha sido diferente, aí como é que se relaciona com uma mulher latina, por exemplo, querendo muito, ou seja, estou te dando um exemplo assim de uma possibilidade, uma diferença de educação, de lugar, é possível. Agora, quando vocês dois, num relacionamento conjugal, não estão satisfeitos um com a frequência, como é que faz? Um vai segurar um pouco para dar tempo de o outro ter amanhã energia para isso, porque tem que contar que sexo também é alguma coisa que demanda muita energia, né? E quando a gente pensa nas fases do relacionamento sexual, a gente vai ter exatamente, né, o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. E essa resolução ela é variável de pessoa para pessoa. E tem um autor que eu gosto que ele fala assim, olha, a resolução ela pode ser de 24 horas para uma pessoa e ela pode ser de uma semana para outra pessoa. Então, o tempo que você vai estar satisfeito ali com aquela relação sexual que você vivenciou para você querer outra, é um tempo refratário aí. É o tempo que você ainda está vivendo a relação sexual antiga para pensar em uma nova. E isso vai ser muito variável. E aí a gente vem realmente com esse aspecto cultural. É diferente da educação que você recebeu na sua casa, é diferente em relação à cidade que você vive, ao país que você vive. Então, culturalmente, a gente tem esse aspecto da diferença frente ao tempo, o que no passado era de um jeito e hoje é de outro, e também frente ao local. Em um lugar é de um jeito, em outro lugar é de outro. Isso vai interferir? Vai. Então, o mais importante é que exista o ajuste. Olha, numa dessas minhas viagens aí mundo afora, eu tive conhecimento de meninas que elas criaram um grupo, mulheres que criaram um grupo de ajuda, de apoio umas às outras, porque são mulheres latinas casadas com europeus. E elas se viram assim, mas o meu marido, a frequência para ele não precisa ser tanta, eu sinto falta. Elas foram vendo que existe. Então, aquele grupo de mulheres se reúne, cria esse grupo para umas ajudarem as outras e entenderem, estudando, buscando profissionais, investigando, para que então chegue a essa conclusão de que culturalmente pode haver alguma diferença significativa e que não vai ter a ver com ele não me deseja, porque ele não me ama, porque ele não me quer. Exatamente. Pode não ser nada disso. Então, esta mulher também vale dizer aos homens que esta mulher, a sua mulher, quando ela também não está tão disponível com essa frequência que você deseja, levando em consideração esse padrãozão que nós temos em mente ser o que funciona, quando o homem quer um pouco mais que as mulheres, tenha compreensão do momento dela, de quantos filhos você tem, do quanto ela trabalha, do quanto vocês vivem esse dia a dia, essa rotina que cansa, que exaure as energias. Volto a dizer que fazer sexo vai demandar energia, disponibilidade, boa vontade, saúde no corpo, saúde na mente. Precisa considerar tudo isso que não necessariamente tem a ver com gostar ou não gostar de você. Ama muito, mas quer ter o abraço ali para dormir coladinho, juntinho, e também isso é um mito que me faz lembrar agora. Nem todo casal dorme grudadinho e que só quem dorme grudadinho, ai meu Deus, o que bonitinho, é que se amam. Há casais que se amam muito, se relacionam sexualmente, dão beijinhos, se despedem e viram cada um para o seu lado para dormir e tá tudo bem, viu? Porque tem gente que acha que, eu acho que não, porque eu viro para lá, meu marido vira para cá. Será que a gente não se ama? Isso é coisa de revista de adolescente, de banca, de jornal, que já está até ultrapassado.
O testezinho de Facebook, né? Ai, quanto tempo, produção, para eu saber se faço a próxima pergunta ou não? 2 minutinhos, então acabamos. Mas a gente se encontra num outro programa com mais perguntas, que tem assim de perguntas para você. Então, seu recadinho final, Eliane, muito obrigada. Eu acho que o mais importante nesse programa é a gente pensar na nossa sexualidade de uma forma muito pessoal, né? Fazer uma análise aí de como foi construída essa sexualidade, de que padrões existiam na minha família, de que forma, que concepções foram construídas, desde a minha infância, perpassando ali pela adolescência, idade adulta, e que cada pessoa entenda que você é um ser único, que você pode desenvolver uma sexualidade feliz, saudável, completa, e que Deus vai te ajudar nesse processo. A gente, às vezes, exclui muito Deus da nossa área sexual, mas Ele tem interesse. Ele tem interesse pela sua sexualidade, Ele tem interesse que você cresça através do relacionamento conjugal, que você seja feliz em todos os aspectos da sua vida. Ok, é isso mesmo. Obrigada. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe a você. Deixa eu lembrar que, se você quer realmente continuar aprendendo, confia aqui nas nossas informações, entre em contato com a gente, pede a revista Entre Família, é um curso. Já falei hoje, volto aqui no final do programa a falar sobre. É uma oportunidade que você tem de aprender mais a se relacionar com você mesmo, com seus pensamentos, lidar melhor com as questões da vida em família e, nesse aspecto especialmente, do sexo e da sexualidade como um todo. Entre em contato com a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, e nós temos prazer em mandar para você, tá? Ou pede num dos nossos sites, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp também, e o número aparece aí no seu vídeo. A gente se encontra aqui na semana que vem. Te desejo uma excelente noite e que Deus te abençoe. Esperamos aqui na semana que vem com mais temas, mais questões que vão repercutir positivamente na sua vida. Acredite. Um grande abraço e até lá.